Sejam todos bem-vindos. Hoje eu vim aqui para falar para vocês um pouquinho mais sobre autismo. E hoje eu quero falar sobre as características e a causa do espectro autista. E afinal, o que causa o autismo? A causa do autismo, o autismo é genético. Hoje nós sabemos que existem mais de 100 genes que encontram-se no espectro autista, mas nós não temos um conjunto de genes específico para sabermos a forma, o que realmente acontece. Então, nós também sabemos que alguns fatores podem contribuir para o desenvolvimento do espectro autista em crianças, indivíduos que já possuem uma predisposição genética, como os fatores externos e os fatores também intrauterinos. Hoje, nós não temos ainda um exame de sangue, nem um exame de imagem para saber, para ter o real diagnóstico, para identificar se a criança está no espectro ou não. Então, todos os exames realizados para identificar, os exames diagnósticos são realizados por profissionais da área da saúde, que são os neurologistas com especialidade, os psiquiatras com a especialidade, então são exames clínicos que são realizados, são alguns testes e relatos familiares. É assim que sabe hoje, atualmente, quando uma criança encontra-se no. Quando eu falo aqui sobre fatores intrauterinos e fatores externos, eu gostaria de citar alguns exemplos. Quando eu falo de fatores intrauterinos, é aquilo que ocorre enquanto existe a gestação. Então, poderia ser o quê? O que seria esse fator que poderia ocasionar essa criança vir ao mundo com autismo? Primeiro, esse gene, essa pessoa já é formada por esses genes que já tem uma predisposição. E aí, por exemplo, acontece uma gestação conturbada, sangramento durante a gestação, uma diabetes gestacional. Isso não quer dizer que todas as mulheres que passam por essas determinadas situações que vão ter crianças dentro do espectro autista, não. São crianças que já têm predisposição. Então, esses fatores, eles podem contribuir sim. Também podem contribuir fatores externos, como, por exemplo, até mesmo a poluição. Alguns estudos já relatam essa vivência das famílias mais carentes, de situação de vulnerabilidade, e crianças que têm a predisposição, crianças que já estão vivenciando aí situações de risco, situações externas, né? Essa questão da poluição pode sim também ser um fator que contribui. Então, nós não temos controle ainda sobre o autismo. O que nós temos controle são as intervenções, são os diagnósticos e são os tratamentos do autismo. Isso sim, nós podemos ter o controle e poderemos contribuir. Aumentam as chances também para o desenvolvimento do autismo, partos prematuros e a idade dos pais, a idade da gestação, né, da gestante, ali, mães acima de 40 anos, elas já tendem a ter essa possibilidade da criança vir no espectro autista. São alguns fatos, alguns estudos que relatam. Então, assim, nós não temos nada ainda de fato concretizado sobre a real causa do autismo. Eu acredito que no momento muito em breve nós já teremos algumas coisas mais palpáveis, né, para podermos estudar e tentar contribuir de forma mais significativa na vida dessas pessoas. Mas, por enquanto, o que nós temos de pesquisa e de estudo são fatos baseados no. E uma das diferenças que a gente percebe muito é a atenção compartilhada, né? A criança na idade de 1 a 2 anos, ela tende a interagir, se comunicar com o seu cuidador de alguma forma. Então, seja, mesmo que ela ainda não fale, que ela não verbalize, mas ela vai tentar se comunicar através de gestos. Ela aponta, ela olha. Por exemplo, a mãe chega e vai mostrar um gatinho, vai passando na rua, a mãe diz, olha, um gato. E a criança tende a virar e olhar para o gato. Ou então, se a criança está na rua e a criança vê algo interessante, algo que chama a atenção dela, por exemplo, o mesmo gato, a criança vê o gato na rua, o que a criança faz? Por mais que ela não fale, geralmente a criança olha e manda o olhar para aquele que está próximo a ela.
O autista, ele já não tem essa atenção compartilhada, né? É por isso a necessidade do diagnóstico precoce, para que as intervenções elas passem a ser realizadas e que essa criança consiga desenvolver uma verbalização através das terapias. Nessa idade, a criança já possui uma referência social. O que é a referência social? Ela já identifica o pai, ela identifica a mãe, ela identifica o cuidador, aquele que cuida dela, seja com a avó, seja a babá, ela identifica aquela pessoa que ela tem um contato maior. Então, ela tende a gostar e ter mais segurança no colo dessa referência social. Diferente das crianças que estão no espectro, que alguns pais relatam, que são aquelas crianças que se sentem confortáveis com qualquer pessoa nessa idade, né? Então ela vai para qualquer colo, ela não, parece que não sente a falta da referência social que ela tem. Então essa aí é uma das coisas a ser observada, né? Outra situação também é que em situações de desconforto, situação adversa, um medo, insegurança, a criança, na idade de 1 e 2 anos, ela quer a proteção dos pais, ela quer a proteção do cuidador. E a criança no espectro, ela já, como no caso do colo, do acalento, então da brincadeira que ela já se adapta nessa idade com outras pessoas, pode ser que, lógico, tem casos que são diferentes. Algumas crianças demonstram essas características e outras não. Eu estou falando aqui de uma maneira geral, certo? Eu estou falando aqui do que os pais relatam na maioria dos casos, tá bom? Então, assim, as crianças do espectro e as crianças neurotípicas, então elas têm essa diferença, certo? E outra coisa também, as crianças de 1 a 2 anos, elas já reagem a algumas brincadeiras, né, que nós fazemos com elas. Elas reagem quando você bate palma, quando você dá beijinho, quando você faz aquele barulhinho, brrr, e ela já tende a imitar o seu som. Ela tende a fazer o barulhinho, ela tende a bater palma. Ela já busca você através do olhar, ela já procura. A mamãe tá perto ali do berço, a mamãe dá uma saidinha, a criança já lhe procura também. Então, as crianças no espectro não. São crianças que já as mães costumam dizer que são bebês mais quietinhos, são bebês que vivem mais no mundo deles e que chegam a não dar trabalho. Os autistas na cidade, talvez eles já possam começar a desenvolver um movimento chamado flapping, que nós também chamamos de estereotipados, né? Que é aquele movimento que a criança roda muito a mãozinha, ou então que ela balança muito a cabeça, balança muito o corpo, ou então balança em movimentos circulares. Então, são movimentos repetitivos. Então, essas crianças que estão no espectro autista, com 1 a 2 anos, elas já tendem a demonstrar algum movimento de flapping. E afinal, o que essa equipe multidisciplinar pode ajudar uma criança que está no espectro do autismo? Bom, no caso da terapia, nós trabalhamos as habilidades sociais e estimulamos também o desenvolvimento cognitivo. No caso da fono, ela trabalha direcionadamente a linguagem, a fala, através dos jogos simbólicos. E o terapeuta ocupacional, conhecido como TO, ele já trabalha os estímulos sensórios, né, na criança, o sensorial. Os autistas, eles tendem a uma predisposição à intolerância alimentar. Eles também têm dificuldade com determinadas texturas, né? E às vezes até alguns movimentos também que são estimulados tanto pelo físio, como também pode ser trabalhado algumas coisas com a TO também, através dos exercícios e atividades. E todos esses profissionais trabalham em consonância, trabalham em parceria, tentando falar a mesma linguagem, né? Para o trabalho realmente acontecer, é preciso que essa equipe multidisciplinar tenha a mesma língua. Realize um trabalho personalizado, realize um trabalho de orientação familiar para que os processos terapêuticos possam ser dados continuidade também em casa, para que essas crianças possam ser mais autônomas a partir dos estímulos e o desenvolvimento. Então, nós encerramos por aqui o módulo 4, que é um módulo que fala sobre autismo, e eu espero que vocês tenham gostado, tenham aproveitado esse curso e desejo a todos sucesso, né? Que vocês possam aproveitar o que foi visto aqui com
melhor disposição possível para estar atendendo de forma afetiva e efetiva nas nossas escolas, né, ali ao lado daquelas crianças que tanto necessitam desse olhar humanizado, desse olhar para transformar. Então, esse foi o motivo, né, desse curso ao decorrer desse ano, é o reconhecimento das necessidades especiais da pessoa com deficiência e da importância do educador, do cuidador, do profissional da área da educação compreender um pouco mais sobre esse mundo e poder ajudar de alguma forma. Então, espero que vocês tenham gostado. Deixa um comentário aqui, manda dúvida, manda WhatsApp, manda direct. Estou sempre aqui para ajudar no que for possível. Muito obrigado pela presença de todos vocês e até um momento bem breve, se Deus quiser.